Olá, eu sou Michael Ende. Quando olhei para o desenvolvimento do mundo moderno, percebi que estávamos perdendo algo vital, algo que sangrava lenta e silenciosamente sem que quase ninguém notasse. Eu via a ascensão de um materialismo estéril, o triunfo do cinismo sobre a esperança e o esvaziamento brutal da alma humana diante das engrenagens frias da realidade industrial. O nada estava crescendo. Foi essa angústia profunda que me impulsionou a escrever esta obra. Não se enganem, isto não se trata apenas de um conto de fadas para entreter crianças antes de dormir. É um grito de socorro. É uma tese filosófica sobre a necessidade desesperada da imaginação para a sobrevivência da nossa própria realidade. A dor que busco curar é o vazio existencial da humanidade moderna, que perdeu a capacidade de sonhar e, consequentemente, a capacidade de transformar o mundo tangível. A tese central que lhes apresento é dupla e paradoxal. Fantasia e realidade não são mundos opostos em guerra, mas metades de uma exata mesma alma, que dependem vitalmente uma da outra para existir. Se fantasia morre, devorada pelo nada, que é a materialização da nossa apatia, do nosso desespero e das nossas mentiras, o mundo real desintegra-se em loucura e crueldade. O mundo da imaginação adoece porque os humanos pararam de acreditar nele. Quando você diz que os sonhos e os ideais são coisas inúteis, um pedaço inteiro do seu mundo interior desaparece no esquecimento absoluto. A imperatriz criança está mortalmente doente porque a alma coletiva está falindo. O cinismo tem consequências reais no tecido da sua realidade. Para deter esse colapso, um herói é convocado, Atreyu, uma criança despida de armas mágicas ou exércitos formidáveis. Esta é a essência do seu próprio dever na vida. Você será chamado para batalhas onde se sentirá absurdamente pequeno, despreparado e vulnerável. A coragem nunca foi a ausência do medo. A coragem é a disposição de iniciar a grande busca, mesmo quando o fracasso parece certo. E o primeiro grande inimigo de Atreyu não é um monstro de garras, mas a velha Morla no pântano da Disteza. Ela é a personificação da apatia nihilista, daquela voz que diz, tudo dá no mesmo, nada importa. O cavalo de Atreyu afunda no pântano porque cede a essa tristeza. Não permita que o cinismo dos ditos experientes sufoque a sua esperança. Lute contra o pântano da tristeza com a ação. Recusar-se a afundar na letargia é hoje o seu maior ato de rebeldia. Para prosseguir em sua missão impossível, Atreyu precisa de transporte mágico, e a única forma de consegui-lo é aceitando a picada mortal da criatura Yggdrasil. Na sua vida, o crescimento muitas vezes exigirá que você abrace o seu próprio sofrimento de frente. Há dores, lutos e crises que, embora tóxicos e aterrorizantes, são os únicos veículos capazes de tirá-lo da estagnação absoluta. Transforme o veneno dos seus traumas na magia que o forçará a se mover. Esse movimento leva Atreyu às 3 portas mágicas, sendo a mais aterrorizante delas a Porta do Espelho Mágico. Este espelho não reflete o rosto, reflete a verdadeira natureza interior do indivíduo. Muitos guerreiros fortes enlouqueceram ou recuaram ao verem a própria covardia refletida ali. Conhecer a si mesmo é o teste supremo da humanidade. Você foge da solitude porque tem pavor de olhar para o seu próprio reflexo nu, sem as máscaras do seu cargo ou do seu status. Olhe para a sua fraqueza. Somente aceitando quem você realmente é, sem inventar desculpas, você poderá atravessar a porta que leva à verdadeira sabedoria. Atrás dessa porta, o Yulala, a voz do silêncio, revela que o problema de fantasia só pode ser resolvido com intervenção humana direta. É preciso dar um novo nome à imperatriz. Pare de esperar que o governo, a economia ou a sorte salvem a sua vida. A renovação exige um ato criativo seu, pessoal e totalmente intransferível. Enquanto procura esse salvador humano, Atreyu viaja pelo país da Ralé,
terras desoladas onde percebemos uma verdade sombria. Os habitantes de fantasia que se jogam no nada não desaparecem. Eles se transformam em mentiras no mundo real dos humanos. O delírio, as falsas ideologias e os medos irracionais que destroem a sociedade moderna são os restos decompostos dos nossos sonhos pervertidos. É isso que o lobisomem Gmork revela. O nada é a ferramenta de poder definitivo dos tiranos. Esvazie um homem dos seus sonhos, mate a sua imaginação moral, e ele se curvará a qualquer líder autoritário que lhe prometa uma migalha de segurança. Reconheça as forças no mundo atual que lucram fortunas com o seu medo crônico e a sua ansiedade. Lutar contra o desespero e contra a propagação de mentiras não é apenas uma dica de autoajuda, é um dever ético, moral e político para que você não se torne um escravo. A revelação máxima acontece na Torre de Marfim. O humano necessário para salvar o mundo não está longe. Bastian, o menino do mundo real que está lendo o livro no sótão poeirento da escola, é o Salvador. Ele percebe que a literatura e a vida não são observações passivas. Quando você consome uma obra profunda, a obra também está lendo e dissecando você. Rompa a barreira covarde entre observador e ator. Entenda que a sua vida não é um rascunho. Ela é a grande narrativa na qual você é, simultaneamente, o autor responsável e o herói convocado a dar um novo nome à própria existência. Quando Bastian finalmente grita o nome e salva a Imperatriz, ele entra em fantasia e recebe o Amuleto Supremo com a inscrição formidável: Faz o que queres. E aqui se inicia a segunda e mais perigosa metade da nossa tese: a armadilha do desejo desregrado. A princípio, Bastian usa o poder para criar coisas maravilhosas, como a floresta luminosa de Perelim e o deserto das cores de Goab. Mas fazer o que queres não significa entregar-se a qualquer capricho fútil do ego. Significa a jornada árdua para descobrir a verdadeira vontade do seu coração. Você deve analisar os seus desejos mais profundos com terror e tremor, pois você manifestará fisicamente aquilo em que mais focar a sua energia mental. Com a criação do leão Graograman, que morre toda noite para que a floresta viva e renasce de dia transformando a floresta em deserto, Bastian aprende a lei cósmica da polaridade. Você não pode desejar uma vida de realizações gloriosas sem aceitar o peso de responsabilidades esmagadoras e períodos de aridez. Tudo o que você tem ou deseja ter na vida é financiado por algum tipo de morte, seja o tempo que você gasta, a dor que você suporta ou os confortos que você renuncia. A maturidade espiritual e prática exige que você valorize esse ciclo de sacrifício e renascimento. Você precisará destruir ativamente os seus velhos hábitos de conforto para que as novas virtudes do seu caráter possam florescer no deserto. À medida que Bastian viaja por fantasia e se torna um guerreiro forte, invencível e aclamado, uma tragédia sutil e silenciosa começa a operar. Cada vez que ele usa o amuleto para realizar um desejo que infla o seu ego e muda algo em si mesmo, ele perde irremediavelmente uma memória do seu mundo real. Preste muita atenção nisto. Você não pode recriar a si mesmo renegando e odiando completamente o seu passado. Aqueles que usam o sucesso corporativo, o status financeiro ou até mesmo uma falsa espiritualidade para fugir de quem realmente são, acabam perdendo a própria essência humana. Honre as suas raízes e as suas falhas, são elas que ancoram a sua sanidade. Bastian embriaga-se com o próprio poder e começa a desprezar Atreyu, o seu amigo verdadeiro. O ego inflado é a armadilha letal do sucesso. Quando você alcançar os objetivos que desejou, lute para não se tornar um tirano das suas próprias conquistas. Aproxime-se daqueles que têm a coragem de dizer não a você. A verdade que machuca é o remédio, o elogio falso é o veneno que agrava a sua amnésia espiritual. É exatamente isso que a feiticeira Shaid faz.
Ela não o ataca com espadas, ela submete-se falsamente, bajula o ego do menino e o convence de que ele é um deus infalível. O verdadeiro mal na sua vida não é quem o confronta, é quem alimenta a sua vaidade cega. A loucura atinge o clímax quando Bastian tenta coroar a si mesmo imperador de fantasia, usando a espada para ferir o próprio amigo que tentava salvá-lo. A busca desenfreada pelos próprios desejos, totalmente desconectada de limites éticos e da memória das próprias origens, culmina inevitavelmente em destruir aquilo que nós mais amamos. Derrotado pela própria arrogância, ele vaga até a cidade dos antigos imperadores, um asilo habitado por humanos loucos que perderam todas as suas memórias e não têm mais para onde voltar. Este é o destino final e trágico do escapismo absoluto, a insanidade de uma vida sem referencial. Nunca permita que o mundo virtual, os jogos ou as fantasias delirantes de grandeza substituam um contato brutal, suado e salvífico com o mundo real. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. O que disfarcei em um livro de fantasia infanto-juvenil é, na verdade, um tratado profundo de psicologia analítica, uma verdadeira odisseia da mente. Eu utilizei a arquitetura de Carl Jung. O nada é a negação do inconsciente que gera a aridez da alma moderna. Quando a civilização perde os seus mitos e símbolos, ela adoece mortalmente. Bastian percorre o caminho junguiano da individuação. Ele abandona a persona fraca, encontra sua sombra destrutiva através do poder, sofre a morte do ego na cidade dos loucos e, por fim, resgata seu verdadeiro self. Nós dialogamos profundamente com J.R.R. Tolkien, que sempre defendeu que a fantasia não é o voo do desertor que foge da batalha, mas a fuga do prisioneiro em direção à liberdade e à verdade superior. Mas eu aplico a dura ressalva que C.S. Lewis faz. Se você esquecer quem você é e por que fugiu, a fantasia deixa de ser salvação e se torna o seu inferno pessoal. E a descida final de Bastian à mina das imagens cegas para resgatar a figura do próprio pai é exatamente o que Jordan Peterson exige na vida real: resgatar a ordem do fundo do caos, enfrentando o passado para ancorar o seu futuro na verdade. A teoria filosófica sem o sangue da execução é apenas devaneio. Para voltar ao mundo real, Bastian precisa abandonar o amuleto do poder, aceitar que seu último desejo é simplesmente poder amar e mergulhar na água da vida. O propósito de ir à fantasia nunca foi morar lá, fugindo das contas e dos problemas. O propósito de visitar a imaginação é adquirir força para curar a realidade. Haja contra o nada. Pare de reclamar que a vida perdeu sentido. A responsabilidade de forjar significado no caos é exclusivamente sua. Enfrente o cinismo da velha morla e corte os laços com quem suga sua energia. Abra a porta do espelho e encare os seus defeitos, sem justificar seus fracassos, colocando a culpa nos outros. E, por fim, aplique a água da vida na sua casa. Abandone a armadura da vaidade e demonstre afeto prático, perdão real e trabalho duro no seu cotidiano. Volte à realidade. Cure o seu mundo. Faça da sua vida a história que merece ser contada. Assuma o controle. Desligando. E até o próximo episódio.